de atividade física na atenção básica e saúde, né? Então, a gente tem aqui duas palestrantes que eu já vou fazer uma breve apresentação. Antes, né, para quem não me conhece, eu sou Paulo Sérgio, sou membro da Sociedade Brasileira, hoje eu integro o grupo de trabalho de políticas públicas da Sociedade Brasileira, que inclusive organizou, né, por meio da professora Camila, essa live e outras, né, que a gente teve uma no Instagram com a professora Júnia recentemente, teremos outras mais para frente. Eu sou mestre e doutor em saúde coletiva pela Universidade Federal de Santa Catarina, tenho experiência dentro da gestão pública municipal, pude implantar na ASFIAB, pude assumir a diretoria de vigilância epidemiológica, então eu tenho esse olhar um pouco mais voltado mesmo para a saúde coletiva, e hoje eu estou no comitê, na Comissão de Atividade Física e Saúde do CREF de Santa Catarina, tá? Bom, então, em meio a essa fala, também vou fazendo alguns avisos, quem não se identificou, se identifique no chat, eu vou colando aqui um pouquinho para não me perder, né? Saudações para quem chegou agora, sigam as redes sociais da Sociedade Brasileira, aproveito para dizer também a todos e a todas que a Sociedade está com uma campanha para conseguir mais sócios, a gente precisa expandir essa rede, difundir melhor esses projetos que a gente vem fazendo, a gente quer que tenha mais pessoas na nossa rede, então acompanhem, né, e se puderem também se tornem sócios da Sociedade Brasileira. Eu vou então apresentar as nossas duas palestrantes, aqui as nossas duas professoras que vão trazer experiências muito interessantes no âmbito da atividade física e atenção básica à saúde, né, a gente agora que está vivenciando uma pandemia, a gente imagina, né, e os estudos vêm apontando para isso, as demandas em decorrência de sedentarismo, inatividade, atividade física insuficiente, e todas as doenças crônicas decorrentes disso, obesidade, são fatos que vão chegar na saúde pública cedo ou tarde, e a gente não sabe exatamente quando é que essa pandemia vai embora, se vai ter segunda onda, se não vai, mas o Serviço Público de Saúde, ele tem que se preparar, né, para dar conta dessas demandas. Então, é muito importante a gente ter acesso a essas experiências exitosas. Vou pedir para quem tá aí, se puder, fechar o áudio, tá? Agora que a gente está oficialmente com a nossa live iniciando, se tiver perguntas, podem colocar as perguntas no chat. Bom, então, professora Rosane Bertoldo Benedetti, que foi minha professora na UFSC, né, a gente estava conversando antes aqui, ela possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado em Enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina, né? Pós-doutora pela University of Illinois, dos Estados Unidos, fez estágio de formação na Universidade de Nebraska, Nebraska Medical Center, também nos Estados Unidos. Atualmente é professora associada da UFSC, né? Tem experiência na área de educação física, com ênfase em atividade física relacionada à saúde, atuando principalmente nos temas idosos, programas de atividade física e exercício físico e SUS. Além disso, ela está à frente de um programa chamado Saúde a partir de Atividades Físicas Exitosas, que é o SAFE, que tem parceria com organizações como o Ministério da Saúde, e ela vai apresentar para nós aqui hoje. Antes de passar a bola para cada uma se apresentar e dar saudações para todos vocês, vou falar também da nossa palestrante, a professora Andréia Maria Castilhos, que é fisioterapeuta com atuação na área de saúde pública desde o ano de 2003. Ela teve contato com o programa Agita São Paulo, onde observou a necessidade de realizar um trabalho de estímulo à prática regular de atividade física como medida de promoção de saúde e prevenção de doenças. Então, ela foi responsável pela implantação do programa Agita Piacatu, e desde 2012 ela está à frente do programa Agita Birigui, que é uma cidade de maior porte, e ela vai falar um pouco dessa experiência. Até peço desculpas se faltou alguma coisa, se eu falei alguma coisa errada, mas ninguém melhor para apresentar do que elas, né? Então, a primeira eu vou passar a palavra para a professora Tânia. Saudações, professora Tânia, é um prazer tê-la aqui, falar com você novamente, né? Participou da minha formação e aqui mais um pouco vou aprender com você e todos nós que estamos aqui. A palavra é sua. Uma boa noite a todos. Estão me escutando bem? Sim?
A apresentação também está aparecendo? Tá, então muito obrigada. Bem, gente, é um prazer muito grande a gente estar aqui novamente, né? Paulo, principalmente, foi meu aluno lá na graduação, e eu lembro da ansiedade dele, sempre querendo contribuir cada vez mais com a saúde pública, e está aí hoje, no meio, e sendo um excelente profissional. Então, parabéns, Paulo. Também agradeço muito a Camila por ter intermediado toda essa questão que vem culminando no dia de hoje. A Camila foi incansável, né? Hoje de tarde, nós na dúvida se aconteceria ou não a live, porque estávamos sem luz, teve um ciclone em Florianópolis, depois estava sem internet, então foi bem complicado, mas no final deu tudo certo. E lembrando que essa live, ela nasceu lá na sociedade, no Congresso Brasileiro, em Bonito, com o Paulo Guerra. Então, agradeço muito ao Paulo também pelo convite, que ele disse, nós temos que começar a divulgar o que vocês estão fazendo como práticas exitosas. Então, também agradeço muito o convite do Paulo para poder estar aqui, e todos vocês que estão nos assistindo, né? Eu acredito que tem muita gente ali que eu vi que o Douglas, o Caco, e uma série de outras pessoas que estão nos vendo e que têm interesse nesse tema, que é de primordial importância. A Edna também, que fez o nosso cartaz, né? Nosso muito obrigada. Então, gente, o que eu vou conversar hoje um pouquinho com vocês? Rapidamente, não tem como aprofundar muito, mas a ideia é nós falarmos um pouquinho sobre a nossa pesquisa, que ela está parada na etapa 4 agora, devido à pandemia, que deveria ter finalizado no mês de julho a coleta, e estaríamos montando as recomendações desse momento. Então, eu vou falar um pouquinho da SAF, né, que a gente tem chamado de SAF, que é a Saúde a partir de Atividades Físicas Exitosas. Aqui está a nossa equipe, né, nós temos uma equipe brasileira, o professor Fábio, lá da Universidade de Nebraska, que tem trabalhado muito com sistemas de avaliação, então é muito importante, e a Paula, a Sofia e o Timbó, que estão presentes até aqui nesse momento, são os 3 doutorandos envolvidos diretamente com 3 teses nesse trabalho. Também temos a equipe do Ministério, que hoje a Paula e a Sofia fazem parte, já tivemos outras pessoas, e a Daniele também, que inicialmente foi a que nos deu todo o suporte no Ministério para que acontecesse essa situação. Então, assim, eu não vou me determinar muito nessa questão de introdução, porque todos já sabemos muito que o benefício da atividade física já é consenso na literatura, né? Então, quando a gente pergunta assim, se é consenso na literatura, por que a população não faz, né? Então, essa sempre é uma questão que a gente fica se perguntando. E essa questão, ela vem me incomodando bastante há um bom tempo, basicamente desde 2006, que eu venho trabalhando com a prefeitura aqui de Florianópolis, e quando a gente olha, tem um histórico de políticas públicas muito grande para a redução da atividade física, que basicamente ela começou em 2004 e ela vem adentrando até hoje. 2019, nós tivemos várias formas, de uma forma ou de outra, que nos ajudaram a passar por tudo isso, né? E nós crescemos muito nessa área da saúde. Então, eu acho que isso é uma coisa bem importante, e eu digo que eu fiz parte desse processo todo, em Florianópolis, principalmente, quando nós começamos, não existiam profissionais de educação física, e a gente conseguiu que esses profissionais, hoje, pudessem fazer parte do quadro de profissionais da saúde de Florianópolis. Então, a partir desse aumento todo que a gente viu, a gente observa que teve um grande aumento, tanto de programas, projetos e ações no Brasil. Isso começou, basicamente, decorrente na década de 90, com os trabalhos em idosos, principalmente nas universidades, né? 85, lá na Universidade Federal de Santa Maria, e logo em seguida aqui em Florianópolis, com os primeiros grupos de idosos no Brasil. E a partir daí não parou mais, os programas começaram nas universidades, mas eles foram para prefeituras, foram para outros espaços, e podemos dizer que hoje praticamente todas as universidades do Brasil têm projeto, e um grande número de prefeituras também já tem projetos. Então, foi feito grandes investimentos financeiros nessas áreas. Só que quando a gente começa a avaliar assim, quando a gente começa a pensar, não tem avaliação nesses programas. Teve algumas iniciativas do Ministério, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente,
mas que aumentou bastante, mas sem essas questões que a gente acha primordial, e também não verificou sua efetividade, foi aumentando os projetos, e a gente entende até um bom tempo o porquê de não ter verificar essa efetividade, né? E porque era inicialmente, que no caso dos idosos, era tirá-los de casa, e isso era uma coisa importante, e depois que eles começaram a participar dos ambientes, aí sim nós tínhamos que pensar um pouquinho mais na questão da efetividade, e que alguns grupos e programas têm pensado muito bem em relação a isso. Além disso, nós temos um baixo alcance, ou seja, a gente tem os programas dos locais, as pessoas, elas até vão, mas elas não têm assiduidade, elas não têm um comprometimento muito grande com tudo isso. A partir disso, a gente viu que isso acontecia na universidade, acontecia no município e acontecia no ministério também. Então, isso era um projeto que vai em todas as instâncias que nós estamos trabalhando. Então, a gente começou a achar como um problema isso, essa falta de mapeamento, essa falta de avaliação e esse pouco conhecimento que se tem da população. A partir disso, isso começou a me incomodar bastante e a gente vem trabalhando já com o Vamos, com outros projetos que vem numa direção pensando sobre isso, e eu nunca vou esquecer do nosso secretário de saúde aqui, que já faleceu, o doutor Cândido, que ele dizia, nós temos que mudar um pouco o enfoque dessa forma, a população tem que se sentir mais forte para poder participar desses programas. Aí foi lançada uma linha de pesquisa no CNPq, que nós acabamos escrevendo esse material sobre atividade física. Inicialmente ele estava com alimentação junto, e depois a gente acabou tirando, porque não deu conta, não daria conta de trabalhar com essas duas linhas, né? E criamos a SAF. A SAF é saúde a partir de atividades físicas exitosas. E o nosso slogan ficou pesquisar para recomendar. Ou seja, nós vamos pesquisar primeiro o que está acontecendo para depois, sim, fazer essas recomendações. Infelizmente, nós não chegamos ainda na parte da recomendação, porque a gente está, por causa da pandemia, que era para ser nesse momento que nós estaremos fazendo isso. Então, o nosso trabalho é prática baseada em evidências, que é o que a gente vê na nossa literatura, e nós fizemos uma troca, evidências baseadas em práticas. Ou seja, a gente foi na prática, entendeu o que estava acontecendo lá, para então fazer a nossa recomendação. A partir disso, o nosso título ficou Recomendações de Atividade Física para a Saúde, a partir das práticas exitosas desenvolvidas no Sistema Único de Saúde. E aqui eu gostaria que vocês entendessem que quando a gente fala de práticas exitosas, ela é sinônimo de experiências exitosas, boas práticas, iniciativas exitosas. Então, todas essas questões, que são questões que entraram nesse mesmo rol e a gente adotou como práticas exitosas. E o nosso projeto, ele tinha como objetivo elaborar recomendações para um planejamento de execução de práticas exitosas em atividade física na atenção básica do SUS. Nós temos 5 etapas, essas etapas eu vou falar um pouquinho sobre elas, algumas nem tanto, que a etapa 5, a etapa 4 e a 5, elas não foram terminadas ainda. Talvez numa próxima live, daqui a um ano, a gente possa falar bastante sobre essas recomendações. E o objetivo inicial foi que, ao nos depararmos com esse título, e que era premiado em vários locais, nós deparamos que não existe um conceito sobre o que era práticas exitosas em atividade física para atenção básica. Mesmo sendo premiado em nível municipal, ou estadual, ou até pelo CREF, ou pelo Ministério, esse foi o primeiro problema que a gente encontrou. Mas o que é prática exitosa? O que é considerado, o que são consideradas práticas exitosas dentro desse sistema? Infelizmente, nós não conseguimos entrar num consenso em relação a isso, e aí nós começamos a criar criar um conceito para práticas exitosas. Para isso, nós utilizamos a base teórica do Walker e Avante, né, que é um pessoal da enfermagem, que tem trabalhado bastante com relação a isso, e começamos a buscar nos materiais bibliográficos que tinham esses termos, o que eles consideravam como práticas exitosas, ou seja, dentro dos editais. Aqui está o conceito, aqui está o formato que o Walker e o Avante trabalham, né,
Então, a primeira questão foi selecionar esse conceito, né, que era a prática exitosa em atividade física na atenção básica. O segundo era determinar os objetivos para essa análise, então nós tínhamos que desenvolver um instrumento que conseguisse mensurar essas práticas exitosas, né, e as instituições que poderiam usar essas práticas de uma forma válida. Esse foi um outro momento. Identificar os possíveis usos do conceito em editais, artigos, relatórios que pudessem trabalhar com essas práticas. E determinar os atributos críticos ou essenciais dessa prática, que foi feita uma reunião de consenso em 2018, onde que nós finalizamos a primeira versão do conceito de práticas exitosas. E a construção de um modelo, que é onde nós estamos hoje. Nós criamos um modelo que ele entraria agora para ser aplicado e que, infelizmente, ele está parado nesse local aqui. Então, primeiro momento, o que a gente fez? Nós procuramos, em todos os lugares do Brasil, nas regiões do Brasil, buscar gestores, profissionais e usuários para verificar o que eles pensavam, o que era uma prática exitosa dentro da atividade física. Ou seja, a pergunta, na sua opinião, quando podemos dizer que uma iniciativa de atividade física é ou foi exitosa? Então, nós temos aqui a percepção de colaboradores com experiência na atenção básica. Nós temos várias pessoas que têm nos ajudado nisso. Então, a Inês, nosso muito obrigada lá em Manaus, a Ellen Castanhal, o Braulio em Aracaju, a Rio Claro, a Priscila, o Daniel em Mafra, em Campo Grande, a Fabiane, foram todas pessoas que entrevistaram pessoas para nós, desde coordenadores, administradores, usuários, profissionais e pesquisadores daquela região, para trazer para nós o que essas pessoas pensavam que era a prática exitosa. Aqui nós temos um pouquinho da característica dos participantes, coordenadores, enfermeiros, vários profissionais, como os administradores, profissionais, usuários e pesquisadores. Então, vieram pessoas que opinaram de todas as regiões do Brasil e dos diferentes setores para poder nos dizer o que eles achavam que era a prática exitosa. A partir disso, nós compilamos todo esse material e fizemos a nossa reunião de consenso. Eu não participei dessa reunião de consenso, porque eu estava imbricada dentro desse processo. Então, vieram profissionais da região, né, que puderam ajudar a construir esse conceito, e teve uma professora da enfermagem que mediou todo esse trabalho para que pudesse sair a primeira ideia do conceito. Então, aqui umas fotos dessa primeira ideia. Aqui está a ideia, quando podemos dizer que uma iniciativa, a atividade física é o exitosa, a partir da oficina, do questionário e o conceito. Esse material está sendo publicado agora, ele foi aceito na revista Pesquisa, Saúde Pesquisa, e ele deve em breve estar à disposição de vocês para você poder entender um pouquinho mais como foi essa construção. Então, o que foi adotado a partir desse consenso e a partir depois das reuniões com o nosso grupo de pesquisa, pessoas que tiveram a síntese dessa reunião de consenso, os professores lá dos Estados Unidos e representantes do Ministério e alguns outros representantes professores do Brasil que vieram participar desse momento. Prática exitosa é uma atividade física na atenção primária à saúde, é uma ação que promove, o aumento da atividade física dos participantes por meio de um processo planejado, replicável, sustentável. Olha só os atributos que foram: planejamento, poder ser replicado e poder ser sustentável. E que garante e promove quem? A participação e autonomia do usuário. Então, essas foram as questões importantes que vieram e que garantem uma prática exitosa hoje. Então, só para lembrar aqui um pouquinho que esses foram os atributos: planejamento, replicabilidade, sustentabilidade, participação e autonomia. A partir desses atributos, junto com o processo do RIEM, que nós temos trabalhado, que é um sistema de avaliação, que a gente já tem trabalhado desde 2011 com o professor Fábio e o professor Paul Strabutz,
da Universidade de Nebraska, nós criamos um questionário. Esse questionário que avaliasse essas práticas exitosas. Esse questionário, inicialmente, tinha 39 questões, que se imbricava em todas essas questões dos atributos e junto com o RIEM, que o RIEM, ele trabalha com o alcance, com a efetividade, com a adoção, com a implementação e a manutenção. Então, todas as perguntas, elas tinham que estar dentro de um ou outro desses, os atributos e o próprio RIEM no sistema de avaliação. A partir dessas 39 perguntas, nós criamos um site e divulgamos a todo o Brasil. Foi de dezembro até maio, se não me engano, de dezembro de 2018 até maio de 2019, e divulgamos em todo o Brasil para que as pessoas pudessem responder. Passamos o Ministério nos ajudou muito nesse momento de divulgação, passamos para as secretarias municipais e as secretarias estaduais, e as secretarias estaduais ficaram de repassar isso para as secretarias municipais. Nesse interim que nós trabalhamos, nós tivemos 1.645 respostas, ou 1.645 práticas que foram cadastradas, de todo o Brasil, sendo 452 municípios diferentes. Então, ou seja, em alguns municípios tivemos mais de uma prática que foram cadastradas. Aqui nós temos um pouquinho de como depois, a partir dessas 1.645 práticas, nós elegemos as 88 práticas mais exitosas. Como é que foi esse processo? Esse processo foi todo estatístico, que nós trabalhamos basicamente com a teoria de resposta ao item, a partir do primeiro momento, e que ficaram as questões que realmente foram os diferenciais nessas 1.645 práticas do Brasil, quais que respondiam todos os itens, ou os diferenciais de itens, para poder dizer que era ou não exitosa. Então, no Brasil, nós tivemos dessas 1.645, gente, apenas 88 práticas consideradas como exitosas. Então, essa é uma questão que a gente até ficou triste, que a gente achou que teriam muito mais práticas exitosas, mas, infelizmente, não tivemos tantas assim. 2 no Norte, 13 no Nordeste, 1 só no Centro-Oeste, 17 no Sudeste e 9 no Sul. Então, a partir disso, nós entramos em contato com esses locais para certificar que todas as questões tinham sido respondidas conforme a pessoa realmente colocou lá no material. E então começamos a verificar estratégias para visitar esses locais, porque nós tínhamos que visitar e verificar em loco se realmente era o que era colocado no papel, era o que acontecia nos locais, tá? Então, nós optamos, enquanto pesquisador, por duas estratégias por região do Brasil, sendo uma de cidade pequena e uma de cidade maior. Infelizmente, no Centro-Oeste, nós só tivemos uma, então essa foi só apenas uma que foi visitada, e nós visitamos 3 em outro local. Aqui foram as práticas, os locais que nós visitamos. Então, nós visitamos Belém, Piripiri, Teresina, Araguanã, Sorriso, Vitória, Atibaia e Trindade do Sul. Já agradeço imensamente a todos os locais que receberam, principalmente a Paula e a Sofia, que foram em todos os locais, de uma forma maravilhosa, e passaram todas as informações durante os 2, 3 dias que as meninas ficaram em cada local para poder realizar a avaliação. O que era feito nessas visitas? Era a observação da prática de atividade física, além disso, entrevista com o gestor, entrevista com o usuário, entrevista com o facilitador, que era o profissional que estava à frente das práticas, entrevista com a equipe de saúde e também algumas entrevistas com os usuários. Tudo de forma separada, para que um não ficasse sabendo o que o outro estava falando. Então, era pesquisado e verificado, o seu gestor sabia o que acontecia, como que esse usuário sentia aquela prática, se realmente sempre era da forma que estava acontecendo naquele dia. E assim a gente compilou todos esses locais. Aqui nós temos umas fotos, gente, de Trindade do Sul,
Então, vocês vão verificar que várias práticas, diferentes práticas, foram consideradas exitosas. Se vocês verificar, por exemplo, em Trindade do Sul, a ginástica geral acontecia às 6 horas da manhã. Então, o prefeito ele alugava uma academia privada para que pudesse acontecer a prática lá dentro. Então, vocês vão ver diferentes formas de acontecer isso. Aqui em Atibaia é um outro formato maravilhoso, ginástica geral, que acontece dentro do programa da Academia da Saúde. Então, às 8 horas, aqui está as pessoas, a Paula e a Sofia entregando o certificado para a prefeitura, que a prática deles foi considerada exitosa. Aqui, em Vitória, a ginástica geral, hidroginástica e yoga, é o módulo à beira-mar. Então, a hidro é no mar mesmo, às 8 horas da manhã, também foi considerada uma prática exitosa. Guarinhatã é um grupo de corrida que acontece nas ruas da cidade, às 19 horas. Então, vocês vão ver que é outro tipo de iniciativa. Aqui em Sorriso, no Mato Grosso, natação para crianças obesas e com sobrepeso. É uma piscina cedida pela faculdade privada, que acontece às 14 horas. Também foi considerada uma prática exitosa. Em Teresina, ginástica geral, prática na Academia da Saúde. Acontecia às 3 horas da tarde, 15 horas. Em Piripiri, ginástica geral, na unidade básica, às 16 horas. Em Araguanã, em Tocantins, ginástica geral, academia ao ar livre, na praça da cidade, às 5h30. Em Belém, ginástica geral e dança, era um bairro bem com menores condições, na Associação Cultural do Bairro, às 8 horas da manhã. Então, vocês podem observar que nós tivemos vários formatos que foram considerados práticas exitosas, passando de Atibaia, onde que nós temos uma avaliação super complexa, até em Belém, que nós temos uma avaliação super simples. E todas participaram e foram consideradas como exitosas. E esse, eu acho que é o grande diferencial da pesquisa, e que ela vai mostrar um pouquinho para vocês. Então, o que se torna, o que faz com que uma prática seja exitosa? Essa é a nossa quarta etapa do nosso trabalho, que é a validação de uma pré-recomendação, que a partir de todos esses dados que nós levantamos em todos esses lugares, nós criamos uma ideia do que tinha em comum em cada local, compilamos, e criamos essa validação de pré-recomendação e que agora nós estaríamos testando esse momento. Então, o que a gente viu no nosso caso modelo? As práticas de atividade física aconteciam pelo menos 2 vezes na semana. Com raras exceções, não aconteciam menos de 2 vezes na semana, e quando aconteceu menos de 1 vez de 2 vezes na semana, ela tinha um planejamento para monitorar essa prática, que é o caso da corrida que a gente verificou. Tinham metas para ser alcançadas. Outra coisa que a gente verificou, que os locais que eram exitosas, elas incentivavam a participação por mídia, por eventos, por fotos, chamavam a população para participar, divulgavam quem estava participando daqueles locais. Então, essa era uma questão bem importante também que a gente viu. Outra questão importante, estabeleciam metas semanais. Então, o que vai acontecer nessa semana? O que vai acontecer na outra semana? Então, haviam metas, havia um planejamento dessas práticas. Outra questão que nós vimos que acontecia em todas essas práticas, tinha avaliação, gente. Avaliação, seja da atividade física, seja da aptidão física, por meio de instrumentos pré-selecionados. Então, ou seja, peso, ou estatura, ou, peso, IMC, ou circunferência, ou algumas formas muito mais rebuscadas, como VO2, em alguns locais, mas o simples fato de ter uma avaliação, você aplicar essa avaliação e você dar um retorno para a população, para quem está fazendo, foi um diferencial muito grande, quando a gente avaliou na teoria da resposta ao item, como uma das questões para ser considerada prática exitosa. E, além disso, essa avaliação ser realizada de 6 em 6 meses. Ou seja, eu estou lá, eu estou fazendo avaliação, mas vocês estão preocupados comigo, como eu estou andando nessa prática?
Isso foi algo bem interessante que a gente pôde verificar nessa questão que a gente levantou. Apresentar e discutir os resultados, então, eu avalio, mas eu vou apresentar para as pessoas que estão na minha prática os resultados, vou discutir os testes com elas, e até apresentar uma comparação no decorrer do tempo. Essa foi outra questão importante que a gente também verificou que faz parte da prática exitosa. Outra questão, gente, verificar a assiduidade nas atividades. Essa cobrança de assiduidade, ou simplesmente o fato de você fazer a assiduidade, colocar lá se a pessoa veio ou não veio, e no caso dela não faltar, pelo menos 2 ou 3 vezes em seguida, você entrar em contato com essa pessoa, mostrou-se como uma prática exitosa. Faz parte da prática exitosa. Ou seja, o meu compromisso com aquela pessoa, eu saber que ela está na minha prática, que ela é importante para o meu grupo, essa foi um diferencial. E, além disso, caso houver desistência, verificar o porquê, qual é que foi a barreira? Por que ela desistiu? E é possível a gente transpor essa barreira, aí é o apoio da equipe para poder ajudar a resolver esse problema. Então, isso aí foi uma das questões importantes. Para o gestor, a proximidade com o gestor do local, apresentar relatório, mostrar que aquela prática está funcionando, o que vocês estão fazendo. O gestor tem que saber o que está acontecendo. Isso é muito importante para uma prática ser exitosa e ele dar um subsídio para que realmente a prática continue acontecendo. O gestor está ciente das atividades que estão sendo oferecidas no local. Tem locais que você chega e que o gestor nem sabe que aquilo existe. Então, isso a gente tem que mostrar para eles a importância do que estamos fazendo lá. Escutar as sugestões da equipe para melhorar o alcance da prática, ou seja, nós, enquanto profissionais de educação física, que estamos pouco tempo na atenção básica, nós precisamos escutar o agente, todos os profissionais que fazem parte da nossa equipe, para poder verificar como que eu ultrapasso isso, como eu vou buscar mais gente, o que eu posso mudar na minha prática. E verificar as necessidades e o local e apresentar ao gestor o que vocês estão precisando. Quando eu sei disso, com certeza, eu vou conseguir muito mais apoio desse gestor. A equipe toda comprometida e sabendo dessa prática, a gente vai ter uma mudança muito grande. Professora Tânia? Estou terminando, Paulo. Estou terminando. Oi. Ah, beleza. Um minutinho. Então, onde nós estamos implementando? Estamos implementando em todos os lugares aqui, gente. Esse momento agora é a implementação. Infelizmente, tivemos que parar por causa da pandemia. E a partir dessa quarta etapa, nós vamos fazer as recomendações e os profissionais poderão implantar baseado nessas recomendações e todas as práticas poderão ser exitosas. E a ideia nossa, inclusive, seria criar um programa de avaliação de prática online, que a pessoa pudesse colocar lá e sair um resultado. Agradeço muito a toda a nossa equipe de trabalho, né, que é os nossos mestrandos e doutorandos, além dos envolvidos diretamente, que têm trabalhado bastante aqui. Tem algumas pessoas que estão assistindo essa live, muito obrigada. A todos aqui está o Instagram, Facebook, qualquer questão que vocês queiram saber sobre a SAF está ali. Muito obrigada. E desculpe o atraso. Nada, nós que agradecemos, professora Tânia. Brilhante a apresentação e toda essa ideia por detrás, né? Parece tão simples a gente criar um conceito e aplicá-lo e a gente vê como dá trabalho para fazer algo verdadeiramente representativo para a população brasileira, que, né, aquela frasezinha clichê, tem vários Brasis dentro do Brasil, então tem coisas que vão se aplicar num lugar, outras nem tanto. Então, muito legal. Eu tive o prazer de participar da oficina de consenso, né? Então, eu vi um pouquinho disso, mas eu sei que a dimensão ela é muito maior, então eu queria agradecer. Antes de passar a palavra para a professora Andréa, que deve estar ali, eu estou doido para ouvir o que ela tem para falar, né? Ela vai falar sobre o programa Agita Birigui, mas eu queria agradecer em nome da sociedade brasileira, né, a participação de todas e todos aqui. A gente está agora com 84 pessoas, isso que algumas entram e saem, então a gente com certeza teve perto de 100 pessoas que já entraram na live hoje, 84 pessoas, né, em plenas, vamos ver aqui, mais de 9 horas da noite. Quero falar para vocês olharem, se atentarem aos sites, às redes sociais que o professor Douglas Andrade colocou,
Quero cumprimentar o presidente da Sociedade Brasileira, que é o professor Paulo Guerra, que também, por ele aqui, agradecer a presença das nossas palestrantes, né, professora Tânia, professora Andréia, muito obrigado por aceitarem. E aí agora a gente vai, então, para essa segunda etapa. Então, a gente vai agora ouvir a professora Andréia Maria Castilhos, que é fisioterapeuta, tem vasta experiência na saúde pública, pôde, né, implementar o programa Agita Piacatu e hoje está à frente do programa Agita Birigui. É com você a palavra, professora Andréia. Pessoal, boa noite. Eu gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde pela oportunidade de estar aqui neste momento e também pela iniciativa de dar visibilidade aos programas de atividade física na atenção básica, já que eles têm um papel de grande impacto na promoção da saúde das suas comunidades. Só queria fazer aqui, reiterar uma questão. Eu fui responsável pela implantação do programa Agita Piacatu, coordenei o programa durante 5 anos, mas atualmente estou responsável pela coordenação do programa Agita Brejo Alegre e do programa Agita Birigui. E como no município de Brejo Alegre nós temos já um programa com maior tempo de implantação, nós resolvemos focar este programa na noite de hoje. Então, eu farei para vocês um relato da experiência do Programa Municipal de Atividade Física Academia da Saúde Agita Brejo Alegre. Primeiramente, apresentar o município de pequeno porte, localizado no Oeste Paulista, a 580 quilômetros de São Paulo, um município com apenas 2.865 habitantes. Informações do IBGE 2019. Município também jovem, que foi emancipado no ano de 1993. Antes de demonstrar as principais ações do programa, eu gostaria de fazer um breve relato de como surgiu a ideia de implantação do programa. Eu acho que isso é uma questão fundamental, a gente entender de onde que veio um diagnóstico para tentar implementar esse programa de atividade física. Isso tem bastante, né, relação com a minha atuação no próprio município. Eu iniciei minha carreira lá no ano de 2003 como fisioterapeuta da Unidade Básica de Saúde e observei, logo fazendo um diagnóstico, quando eu comecei a minha atuação no serviço, uma grande demanda reprimida de atendimentos no setor de fisioterapia, com destaque para doenças ortopédicas crônicas. Então, a gente via que tínhamos muitos casos com esse diagnóstico e, ao realizar a avaliação desses usuários, desses pacientes, grande parte relatava comportamento sedentário. Então, já foi uma primeira questão que despertou a minha atenção sobre o assunto. Além disso, quando eu realizava a reabilitação desses pacientes e uma posterior alta, ou seja, eu estabilizava o meu paciente com o tratamento fisioterapêutico, era essencial que eu tivesse algumas opções gratuitas de programas de exercícios físicos para que esse paciente se mantivesse na prática permanente ali da atividade física e evitasse uma recidiva, um retorno precoce para o meu setor. Então, também foi uma questão que despertou bastante com relação à atividade física. Além disso, observando ali a realidade do município, nós não tínhamos profissional de educação física na equipe de saúde. Eu acredito que na época era a realidade da maior parte dos municípios brasileiros, né? Não tínhamos financiamento específico também para atividade física na atenção básica e poucas opções de espaços para a prática de atividade física no município. Então, essa foi a questão-chave que começou a despertar, né, a ideia de implantação de um programa no município. Aliado a isso, eu tive contato no ano de 2006 com o programa Agita São Paulo. Eu fui nomeada interlocutora municipal do programa e comecei a participar de inúmeras reuniões, capacitações, né, do nosso programa estadual de atividade física, e tive contato com as temáticas básicas para se implantar um programa de atividade física, que no caso era o planejamento efetivo de ações pontuais e permanentes e o estabelecimento de parcerias. Então, diante dessas diretrizes, nós começamos a implantar as primeiras ações lá em 2006 no município, organizando algumas ações pontuais. A única atividade permanente inicial que nós implantamos foi um grupo de caminhada em parceria com a Estratégia de Saúde da Família. Então, essas foram, assim, diríamos, os primeiros passos do nosso programa no município. Na realidade, nós implantamos o programa no ano de 2007, quando nós
tivemos contato com uma portaria do Ministério da Saúde, mais especificamente da Secretaria de Vigilância em Saúde, que ela dava oportunidade de financiamento federal para programas que fizessem ações de promoção de saúde, entre elas a prática regular de atividade física. Então, nós enviamos o projeto, implantando o nosso programa, fazendo uma ampliação de atividades e fomos contemplados com o recurso financeiro. O que para nós, né, foi o grande gás ali para iniciar realmente as ações, a implantação do programa. E aí, anualmente, nós fazíamos uma prestação de contas e no próximo ano enviamos um projeto de ampliação das ações. E permanecemos com esse financiamento desde 2007 até 2010, que foi o que garantiu a sustentabilidade naquele período do programa. Porém, no ano de 2011, o Ministério da Saúde suspendeu essa forma de financiamento e, na verdade, ele implantou o programa Academia da Saúde, que para nós, da saúde pública, foi um grande ganho, né? Você realmente implantar um programa que valoriza ali, que põe em foco a atividade física na atenção básica. Então, foi um momento único para nós, trabalhamos ali na atenção básica. Porém, na realidade ali do nosso município, nós passamos por um momento difícil. Por quê? Porque o Ministério da Saúde ele não tinha recurso financeiro para contemplar todos os municípios que se interessavam em implantar o programa, né? E ele vinculou essa destinação de recursos, principalmente a emendas parlamentares. Então, Brejo Alegre, por ser um município, né, de pequeno porte, que não tinha tanta representatividade a nível federal, nós só conseguimos essa contemplação no ano de 2014, quando nós conseguimos a obra, a Academia da Saúde na modalidade intermediária, e até a finalização da obra foi no final de 2015, e só iniciamos, então, o custeio do programa, que é aquele repasse regular, mensal de recurso financeiro da sustentabilidade do programa, no ano de 2016. Então, ficamos aí, né, um grande período sem recurso federal, porém, devido ao apoio que a gente tem da gestão municipal, o programa foi mantido. Tá? Temos uma outra questão bastante importante do programa, nós temos uma lei municipal de criação do programa, que foi realizada no ano de 2008, isso também é um fator importante para dar a sustentabilidade ao mesmo, e agora no ano de 2018, nós fizemos uma regulamentação, através do decreto 1161 dessa legislação, com toda a carga atual, né, de atividades, de ações, que o nosso programa tem no momento atual. Então, nós fizemos uma ampliação para garantir a sustentabilidade e apoio ao nosso programa. Então, eu vou demonstrar para vocês agora qual que é o atual formato do nosso programa. Nós temos o estabelecimento de parcerias, então as parcerias elas são fundamentais dentro do nosso programa. Dentro da Divisão Municipal de Saúde, todos os programas atuam de forma conjunta com a Academia da Saúde. Então, nós temos, tanto nos eventos pontuais, nas atividades permanentes, apoio de toda a equipe da Unidade Básica de Saúde, equipes de Estratégia de Saúde da Família, do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, Saúde Bucal, participações nos grupos de gestante, no Programa Tabagismo, Programa Saúde na Escola. Então, essa questão é fundamental, porque o nosso programa, ele pertence a toda a equipe de saúde e não somente à equipe da Academia da Saúde. Temos apoio de todos os setores da Prefeitura Municipal, com destaque para a divisão de educação, de esportes, o setor administrativo, assistência social e todos os demais setores do município. Parceria estabelecida com a Escola Estadual Agostinho Grigoletto, no programa de educação postural, que eu vou falar adiante. Com o SESI de Birigui, nós temos uma parceria que durante muitos anos, inclusive, foi gratuita. Nós temos até que agradecer ao SESI pela cessão do espaço no SESI de Birigui para a realização de algumas de nossas atividades. Temos parceria com a Agita São Paulo, que eu já citei anteriormente, e com a Academia da Saúde, que é nosso órgão financiador e que estabelece as diretrizes e dá todo o suporte para o nosso programa. Além disso, temos outras ações de destaque que são importantes, que todos os profissionais da nossa equipe de saúde foram capacitados, não só na temática de atividade física, mas nos demais temas da promoção da saúde. Então, qualquer um deles consegue fazer uma orientação básica para os nossos usuários da importância de se realizar uma prática regular de atividade física.
Então, é uma questão bastante importante, e quando eles detectam que eu preciso de uma orientação mais especializada, aí eles direcionam para o profissional da área. Temos outra questão fundamental, que os nossos grupos permanentes de atividade física são um espaço garantido de educação e saúde para toda a equipe de saúde. Então, todos os temas da promoção da saúde são trabalhados nesses grupos permanentes aí de atividade física. Atualmente, dentro da Academia da Saúde de Brejo Alegre, temos a atuação de 3 profissionais de educação física e uma fisioterapeuta. Destes 3 profissionais de educação física, 2 são lotados diretamente na Secretaria de Saúde e a outra profissional em parceria através da Secretaria de Educação. Tá? E temos um 4º profissional de educação física que sempre nos apoia nas ações pontuais ou eventos. Temos uma outra ação fundamental, que são as reuniões de equipe, que acontecem semanalmente, tanto com toda a equipe de saúde, né, na perspectiva da educação permanente, e discussão de todos os temas aí inerentes à saúde, inclusive a atividade física, e também as reuniões dentro da Academia da Saúde com a sua equipe específica. É um momento único onde nós fazemos monitoramento semanal de ações, fazemos planejamento de novas ações, discussão de casos clínicos e outras demandas pertinentes. Aqui é uma imagem que nós trabalhamos anualmente, a atualização periódica dos profissionais da Academia da Saúde, então, de acordo com a demanda que os profissionais levantam, né, de temas de novas atividades a serem implementadas, ou então de atualizações de alguma temática que já vem sendo trabalhada, são realizadas anualmente. E temos um dos grandes nichos, né, do nosso trabalho, que são as atividades pontuais, são os eventos, onde nós colocamos a nossa população em contato com a temática atividade física ou outras temáticas da promoção da saúde, para que ela desperte para a necessidade dessa prática regular, tá? Nós escolhemos aí no decorrer do ano algumas datas, cada qual voltada a um público-alvo. Então, nós temos o Dia Mundial da Atividade Física, o Dia do Trabalhador Ativo, Caminhada da Paz, o Dia Mundial Sem Tabaco, o Agita Galera, o Dia do Idoso Ativo, a Semana de Educação Postural e Alimentação Saudável, o encerramento das ações do nosso programa Confraternização, que a gente faz anualmente, à noite do Agita. Eu fiz aqui, só para a gente ilustrar aqui um pouquinho, um compilado aqui do número de participantes somado, né, desses eventos anuais. Nós iniciamos lá em 2007 com aproximadamente 1.200 participações e agora, no ano de 2019, atingimos 4.000 participações na somatória dos eventos no ano. Aqui são só algumas imagens, né, de alguns eventos do Dia Mundial da Atividade Física, do Agita Galera e do Dia do Idoso Ativo. Apresento agora para vocês as nossas atividades, os nossos grupos de atividades físicas permanentes, né? E a grande sacada do programa, na verdade, é tentar promover atividades físicas regulares, de livre acesso para a nossa população, e tentando também diversificar essas atividades, com o intuito de atingir todos os públicos-alvos do município, que são as crianças, os adolescentes, adultos, idosos e pessoas com deficiência. Então, aqui é uma somatória média de alunos que nós temos aí no decorrer de cada um dos anos, né? Então, nós iniciamos lá em 2007 com aproximadamente 80 alunos. Agora, no ano de 2019, na somatória de participantes das atividades, atingimos 970 alunos. Então, aqui são algumas imagens das principais atividades, que são o balé, o jazz, a ginástica laboral voltada à saúde do trabalhador, ginástica localizada, ritmos, treinamento funcional, a musculação, que nós no momento estamos utilizando a academia do SESI, a hidroginástica, que acontece em 2 ambientes, no SESI, onde temos a piscina aquecida, e no nosso conjunto aquático, onde realizamos tanto a hidro como a natação. Temos o grupo de caminhada, realizado em parceria com a Unidade Básica de Saúde, o vôlei adaptado, o Pilates para gestantes, também fazemos um trabalho conjunto com o grupo de gestantes. Temos o Pilates, treinamento funcional especial, direcionado às pessoas com deficiência. Temos a dança sênior.
que é realizada tanto na Academia da Saúde como em parceria com o CRAS no grupo de idosos. Apresento a vocês agora os nossos grupos de reabilitação que também acontecem na Academia da Saúde, vinculados ao setor de fisioterapia. Ou seja, nós temos um trabalho articulado, né, que aqueles pacientes que realizam a fisioterapia individual, quando eles atingem um grau de controle de dor, de maior independência, eles vão para a sua reabilitação em grupo. Aí nós temos o grupo de terapia de reeducação postural, o grupo de coluna, o grupo de ombro e o grupo neurológico. Essa aqui realmente é uma ação que tem ajudado muito na demanda de fila de espera por atendimento individual na fisioterapia. Então, é uma ação conjunta da academia com a fisioterapia que está tendo aí uma melhora substancial no controle de lista de espera. Falarei para vocês agora um pouquinho sobre os instrumentos de avaliação que nós utilizamos. Fazemos, né, as nossas avaliações em cima das listas de presença, de relatório de ações do programa, aplicamos semestralmente uma avaliação física individual nos nossos participantes das atividades permanentes, que é composta por anamnese, medidas antropométricas, testes neuromotores e pela versão curta do IPAC. Aqui são algumas imagens, né, de alguns testes, né, teste de flexibilidade, a aplicação da balança de bioimpedância. E nós temos como destaque uma ação conjugada, onde nós trabalhamos uma atividade pontual, uma ação permanente e também a detecção precoce. Então, nós realizamos, no mês de novembro, a Semana de Educação Postural e Alimentação Saudável nas instituições escolares, direcionada aos alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, objetivando a conscientização sobre essas duas temáticas. Realizamos de maneira permanente, inserido nas aulas regulares de educação física, a educação postural através do Pilates, desempenhada pelos profissionais de educação física no ambiente escolar. Esse material que vocês estão ali visualizando foram todos adquiridos com os recursos do Programa Academia da Saúde em parceria com as instituições escolares. E a atividade de rastreamento, nós utilizamos esse mesmo público periodicamente. Nós fazemos a avaliação postural deles no ambiente escolar. Aqueles alunos que são detectados com alterações posturais são encaminhados ao serviço médico. Se necessário, são realizados exames complementares. E, caso necessário realizar, por exemplo, um RPG, eles são redirecionados à nossa unidade básica de saúde que disponibiliza o serviço. Só aqui para a gente mostrar que o reconhecimento também faz parte do nosso programa e motiva muito a nossa equipe, a nossa gestão e os nossos usuários, né? Nós tivemos várias oportunidades de participar de encontros no Ministério da Saúde, participar do Boas Práticas do Programa Dica São Paulo e fazer uma troca de experiências com outros municípios para estar implementando aí as ações também na nossa realidade local. Destaco aqui 2 prêmios que recebemos recentemente, no ano de um pouquinho mais antigo, em 2013, fizemos uma apresentação do nosso programa no Congresso de Saúde Coletiva da Unesp de Araçatuba e fomos na categoria profissional e serviço premiados na primeira colocação. E agora, a segunda imagem, que é a minha imagem aqui à direita, no ano de 2017, nós fizemos a apresentação de uma ação inovadora do nosso programa, chamada Projeto Terapêutico Singular, onde nós escolhemos alguns participantes do nosso programa que até então não atingiam resultados positivos com as medidas, né, estabelecidas ali, tradicionais, né, de trabalhar independente de cada área, sem um trabalho multiprofissional interdisciplinar. E aí nós montamos uma equipe multiprofissional e procuramos visualizar aquele usuário de uma forma integral, verificando suas condições psicológicas, familiares, físicas e biológicas e sociais. E tivemos aí resultados surpreendentes, tá? Nós recebemos o prêmio lá, então, é o prêmio Davi Capistrano, no ano de 2017, na cidade de Santos, São Paulo. E só para finalizar a minha apresentação, coloco como um dos maiores desafios aí para nós atualmente, acredito que a maior parte dos municípios que trabalham com atividade física na atenção básica também estejam vivenciando situações parecidas. Nós precisamos
realmente de uma ampliação do financiamento voltado aos programas de atividade física na atenção básica. Nós temos dificuldades com infraestrutura e também com o custeio do programa. Nós sabemos que a contrapartida municipal ela existe, só com muita dificuldade, visto que nós temos poucos recursos na atenção básica e a maior parte deles acabam sendo direcionados às ações curativas, ficando muitas vezes, né, a promoção da saúde, incluindo a atividade física, um pouquinho deficitária nessa questão. Então, se nós tivermos esse financiamento garantido, a sustentabilidade dos programas ficaria aí realmente garantida. E também uma grande dificuldade que nós temos é realizar uma avaliação efetiva dos resultados do nosso programa, porque nós não temos parceria com instituições de pesquisas, né? E a gente acredita que essas parcerias, hoje, né, nós vimos aí na fala da Tânia aí, né, essa possibilidade de já dividir essas orientações, o que vai facilitar muito para a gente, porque nós precisamos realmente de aprimorar as nossas ações locais baseadas em resultados fidedignos. Então, isso é uma questão fundamental, né? Além disso, essas pesquisas feitas por instituições realmente conceituadas, elas vão mostrar para os gestores, tanto municipal, federal e estadual, a importância desses programas de atividade física aí na atenção básica e, consequentemente, nós teremos mais apoio, mais suporte para continuar o nosso trabalho. Então, eu agradeço aí a atenção de todos, falo em nome da minha equipe, do Programa Academia da Saúde e de toda a equipe de saúde do município de Brejo Alegre. Quem quiser, né, de repente, fazer algum contato, trocar alguma experiência, deixo aí o meu e-mail e o meu Instagram. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, professora Andréia. Muito legal a sua experiência e parabéns pelo protagonismo na região, né? Então você esteve conectada aí com 3 programas Agita, né? Agora você apresentou do Brejo Alegre e impressionante o impacto, né, que ele teve. Então você tem ali, você apresentou cerca de 1.000 pessoas, quase 1.970 relacionadas em atividades permanentes, o impacto de até 4.000 pessoas em outras atividades, muito legal mesmo. É uma excelente prática para mostrar para a gente e estimular também, que eu imagino que muitas pessoas aqui têm atuação na saúde pública, né? E você saiu, pelo que eu entendi, lá da ponta e chegou até essa posição estratégica de gestão, implementando e gerindo esses programas. Parabéns. Bom, gente, agora, para a gente concluir, primeiro eu quero dizer para vocês aqui os estados Paulo, presentes. Oi? Desculpa, tem 2 questões, mandei para você, do Leonardo Vieira. Ah, ok. Já vou falar aqui. A gente está contando aqui hoje com Santa Catarina, Ceará, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Espírito Santo, Amapá, Pernambuco. Então, muitos estados presentes. A gente ficou aqui durante toda a explanação de vocês duas, né? Brilhantes explanações, mais de 80 pessoas, tá? Então, foi um sucesso total, muitos elogios para vocês. Parabéns mesmo. Reforçando aqui, a gente acertou na escolha, né? Não poderia ser mais assertiva essa escolha, e a gente fica muito feliz com isso. Vou pegar as perguntas aqui, para a gente fazer aquele bloco de perguntas final e encaminhar. Deixa eu ver onde é que estão as perguntas. Tá onde, Camila? Tá aqui no chat? Não. Deixa eu ver. No WhatsApp. Tá. Não chegou para mim ainda. Você quer fazer as perguntas? Porque não chegou para o meu WhatsApp aqui. Aí, de repente, você faz as perguntas. Joia, o Leonardo Vieira elogiou a professora Tânia e Andréia pelas palestras e tem 2 questões. Para a professora Tânia, existe previsão da pesquisa SAF integrar ou complementar o Guia de Atividade Física para a população brasileira? A pesquisa SAF objetiva subsidiar as ações de monitoramento e avaliação da Academia da Saúde? E para a professora Andréia, como envolver as secretarias estaduais de saúde, que usualmente têm uma participação tímida ou ausente nos programas, apesar do financiamento tripartite?
Acho que, de repente, começamos com a professora Tânia, aí quando ela concluir, a gente passa para a professora Andréia. Ok, obrigada pelas perguntas. Eu acho que são questões bem importantes e a gente vê todo o trabalho da Andréia sendo realizado, né? Que é o que faz o diferencial do profissional de educação física que está lá na ponta. Então, se nós tivéssemos várias Andréias, quanto que nós não melhoraríamos a percepção dos gestores em relação à nossa presença nesses locais, né? Parabéns, Andréia. Quanto à pesquisa, eu acredito que não vai dar tempo de entrar no guia. Por quê? Porque até o momento a gente tem o conceito e a gente tem uma pré-recomendação. Porque a gente precisa testar essas recomendações até para ver o seguinte: será que não tem mais alguma coisa que acontece e que é tão importante quanto as que nós já levantamos? Ou que tenha dificuldade de fazer? Então, eu acredito que, assim, o conceito, eu penso que sim, que ele poderia ser incluído no guia. É uma questão de se pensar em relação aos atributos que nós levantamos. Agora, as recomendações, eu creio que não vai ter tempo para fazer isso, porque eu acredito que as recomendações, elas ficarão prontas só para o início do ano que vem. Não teremos tempo hábil, ou meados do ano que vem, não tenho certeza da época. Obrigado, professora Tânia. Agora, sobre o segundo questionamento. Professora Andréia, por favor. Eu só queria que me relembrasse quem fez a pergunta para eu dar a resposta. Foi o Leonardo Vieira. Leonardo. Então, vamos lá, Leonardo. Essa questão, essa pergunta que você me fez é a pergunta que eu também me faço essa questão, né? Porque, assim, algo que me intriga há muito tempo exatamente é isso. A questão do financiamento dos programas municipais, na minha concepção, também deveria ser tripartite, né? Então, a gente tinha que ter formas de financiamento federal, estadual e municipal. E nós temos essa dificuldade, realmente. Nós não temos um financiamento direto do governo estadual. Só que eu acredito, até foi a minha fala ali da conclusão, que se os programas realmente tivessem uma avaliação fidedigna, né, por instituições de pesquisas, os resultados sendo apresentados a esses gestores, incluindo gestores estaduais, seriam, de repente, uma porta que se abriria para que se fossem feitos financiamentos direcionados a essas ações. Beleza, muito obrigado. Bom, gente, acho que a gente vai chegando ao fim, né, dessa live muito rica que a gente teve hoje aqui. Então, queria agradecer muito, 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 em nome da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, a participação de todas e todos aqui, principalmente das nossas palestrantes que enriqueceram a nossa noite, professora Tânia, professora Andréia, trouxeram experiências muito interessantes. É muito importante que, além de a gente ouvir, a gente possa, na medida do possível, tentar implementar na nossa realidade, né? Então, quem tem essa possibilidade, que está lá na ponta, ou que tem acesso à gestão de alguma forma, tirar isso do papel e fazer essa aplicação na nossa realidade pode fazer a transformação de muitas vidas, né? Então, reforço o agradecimento à professora Tânia Benedetti, à professora Andréia Castilho. Peço para que sigam as redes sociais da Sociedade Brasileira, que se associem na Sociedade Brasileira, e para a gente concluir, fechar então, aquela foto que a gente combinou lá no começo. Então, a gente está agora com 70 pessoas, muito legal, as pessoas ficaram mesmo até o final, né? A gente está aqui passando quase perto das 10 horas da noite, tamanha importância. E como foi bom isso. Então, vamos tirar essa foto, a Camila vai fazer um print da tela. Acho que é só sorrir para a câmera, quem está com a câmera desligada e quem quiser ligar, a hora é agora. Quem puder fazer também, enviar depois. Bacana. E aí, marquem a sociedade lá no Instagram, hein? Aí, fala, deu certo, Camila? Deu? Bom, gente, então a gente fecha por aqui. Muito obrigado pela participação. Acompanhem os nossos anúncios nas redes sociais, porque a gente vai ter novas lives aí para frente. Tá bom, gente? Obrigado. Uma boa noite para todo mundo e até a próxima. Valeu!
Valeu, gente. Muito obrigada. Valeu, obrigado, professora. Todos, pessoal. Obrigado, Andréia.